Faz a prece também? Pode ser. Não, é tudo completo, para serviço completo. Vamos lá. Usa da medida de tolerância para com o teu próximo conforme esperas receber de alguém em momento próprio. Ninguém existe na Terra de hoje que marche sem equívoco, sem temor, sem tormentos, gerando aflições, quando desejava acertar e produzindo sofrimentos quando intentava apaziguar, necessitando compreensão como efeito tolerância. Assim semeia hoje a tolerância, de forma a colhê-la amanhã. Joana de Anjos, do livro Vida Feliz. Senhor, que a vossa doce paz esteja conosco, infunde em nossos sentidos a luz do teu amor imenso. Que possamos absorver o ensinamento da noite de hoje, que for conversado por nós hoje. E ao agachamento, parte de muitos de nós outros, que não compreendendo a verdade, parcimoniosamente, dialogando, conversando, entendendo. Hoje, muitos de nós, Senhor, tu sabes, somos envolvidos por irmãos nossos menos avisados, que ainda não conhecem, como nós já iniciamos conhecimento. E é para eles que endereçamos também. E a fé é a mãe da esperança, da caridade. Enfim, Senhor, embasado no que o Senhor ensinou, te pedimos como a lição aqui que acabamos de ler, a paciência, a compreensão, a tolerância e a dignidade. Envolva cada um de nós nessas horas, nossos lares, nossos amores, aonde estiverem, nos seus trabalhos, nas suas residências. Seja feita a vossa vontade, e não a nossa. Estamos por aberto a reunião de estudos à noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Graças a Deus, boa noite, Jorge, boa noite, Afrânia, boa noite, Sr. Roberto. Boa noite. Vou lá beber uma água. Jorge, Afrânia. Boa noite, Sr. Roberto. Boa noite, Roberto. Bom, hoje nós estamos no livro Libertação, né? Estamos no capítulo 4. Fala, Sr. Roberto. Não, estou dizendo exatamente, estou confirmando. É o livro velho, página 59, logo em cima, 59, mais interferir. No livro novo a página... Bom, no meu é 62. É mais adiantado, você está com pressa, né? Não, é que a letra do meu é maior. Não tão maior, mas é maior. Eu vi página 72? É isso? Não. Seu livro é novo ou antigo? Bom. Novo? Então, no meu é 62. Na sexta-feira, o Skype de vocês saiu do ar? Não. O meu apagou e eu não consegui mais retornar. É? Não. Meu foi até o final. Eu fui conseguir abrir o Skype no sábado, eram mais de 10 horas do dia. Oxe. André tentou, que a André que fica aqui comigo às sextas-feiras tentou, mas não conseguiu. Interessante que o meu dia desse caiu, mas não foi o Skype, né? Foi a internet e eu fiquei dando sinal dali de internet sem ter internet. Eu fiquei alguns minutos também, até que eu larguei a internet e entrei na do telefone, né?
Mas eu também pensei no início que era o Skype, mas foi a internet. Isso aí também a André tentou pela internet do celular, mas eu também tentei, mas nós não conseguimos. Então foi o Skype mesmo, É, né? seguimos Bom, mesmo. nós estamos lá na Cidade Estranha, caminhando com o Guga, com o André Luiz e com o Eloy, né? Ele está dando instruções para eles, né? O Guga já estava acostumado às instruções para o André Luiz, para o Eloy, sobre relação à prece, né? E eles ficam assustados, né? Porque tanta vê as formas pré-espirituais com muitos problemas, aleijões, defeitos, né? Hora monstruosa, etc., né? E o Google explicou, né, que isso tudo é fruto, né? Fruto dos nossos pensamentos, dos nossos atos, dos nossos exemplos, né? Ele fala lá, nada se perde, Adriano, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. Então isso vai influenciar muito, né, nós quando desencarnamos, né? Aí nós vamos começar hoje o estudo justamente com uma pergunta do André Luiz, né? Uma pergunta muito interessante, que tem muito a ver com nós encarnados. Tudo que está falando aqui, né, que é feito como novelinha, é uma novela bonitinha, né, mas a finalidade não é essa. A finalidade é nos atingir mesmo. É para que a gente, vendo isso, aprenda. Não é só lá do outro lado. É desse lado, não é só com eles, é conosco também. Né? Então, é uma aula mesmo. Uma pior aula que eles nos dão, né? Pacientemente. Geralmente a gente pega o livro só lê, né? Vê pouquinha coisa. Quando a gente começa a ler com atenção, vê um pouquinho mais. Isso aí? Então vamos lá. Vamos lá. Mas interferir. Não há recursos de soerguer semelhantes comunidades? A mesma A lei de pergunta esforço. olha a pergunta. Deus não pode interferir nisso aí, erguer todo mundo? Acho que a Consuelo Né? fez essa pergunta no outro dia, não fez? Ou parecida com isso. Parecido com É, isso. Por quê? parecida, Fala. é parecida. A pergunta é parecida com essa. Vai, Fábio, coloca, faz a tua colocação. Por quê? As cidades, lá ele está vendo tudo torto de ela, beco, tal, tal, tal. Né? Não é igual aqui. O que acontece aqui, nós encarnados? É que nós trouxemos de lá ou não? Sim e não. Por quê? A nossa cabeça, a nossa mente, é que determina isso. Às vezes nós só nos sentimos bem naqueles, né, os becos, nas vielas, etc. Então, isso aí, né, não é Deus que vai, somos nós que vamos crescer, é isso, melhorar, progredir. Aí sim, vamos falar de nosso lar. Tudo bem estruturado, tudo bonitinho, flores, bosque, as ruas tudo, né, uma estrutura bonita, no sentido da Estrela de Davi, né, o desenho da cidade. Não, tudo dentro de uma estrutura, mas aquele povo que está lá, aqueles espíritos, na cabeça, né, aquela confusão mental que a gente sempre fala, né, já está mais pacífica aquela, né, já consegue se colocar num lugar assim, consegue fazer o seu lugar assim. É criação nossa, é criação nossa. Então, é por aí, por aí. O Cláudio Luz perguntou uma pergunta que a gente. Hoje eu ouvi uma história interessante, tem um pouco a ver com o negócio de Deus, não é? Sobre esse assunto, mas eu achei interessante o seguinte: um garoto com 12 anos, em Nova Iguaçu, neto de um conhecido meu, poxa, até vacilei que não peguei o nome do garoto, olha que vacilada minha.
Ele chegou uns 15 dias da casa do judô, faz um judô lá perto da casa dele, chegou em casa, começou a se sentir assim um pouco sem ar, e ele tem problema e tinha problema de alergia, né? Deram a ele a nebulização, mas quando acabou a nebulização, continuava sentindo, o avô falou, vamos embora, levando agora para o UPA. Aí nem chegou o carro, tá? Um infarto fulminante, garoto com 12 anos. Aí ficou todo mundo naquele desespero, né? E na Baixada Fluminense, quem domina são as igrejas evangélicas. Aí a mãe, né, que é a nora desse senhor que eu conheço, foi na igreja evangélica e eu adorei a resposta do pastor para a menina, foi uma resposta inteligentíssima. Ela falou, poxa, como é que Deus faz isso? Leva um garoto de 12 anos, né, começou a viver. Contou a história dela, que ela estava sentindo a dor, né? Então, pastor, olha, nós nunca devemos perguntar a Deus o que ele fez, o que ele vai fazer, o que deixou de fazer. Para começar, nós somos filhos dele. Tá? O meu pai, minha mãe, minha tia, são todos emprestados. Olha só que resposta do pastor. Então, nós não temos que tomar satisfação com Deus. Ele sabe o que faz. Nós que não sabemos o que está acontecendo porque nós não temos ainda compreensão para isso. Eu achei essa resposta maravilhosa. Porque é isso que a gente tanto comenta aqui, o que o André Luiz e o Eloy estão perguntando toda hora aqui para o Clube, né? É isso aí. Nós não devemos questionar Deus. Devemos sim fazer a nossa parte. Isso é o mais importante. É isso? É bem interessante, é bem interessante e é bom que a gente até, isso deve nos chamar a atenção para a gente mergulhar mais no livro dos Espíritos, né? Você vê, esse senhor aí, esse pastor aí foi mediunizado, estava mediunizado na época sem saber que estava sendo usado pelos Espíritos para confortar a mãe. Então, lá, acho que é a pergunta 871, 264, 332, as perguntas todas relativas às provas. O garoto não é completista, tem débitos, né? Obviamente, É. esse espírito pode ter sido convidado para rever essa situação. Mas como nós encarnamos, esquecemos o pai, esquecemos, as coisas acontecem. E se Eu nós... expliquei Né? ao avô isso aí, que ele precisava só desses 12 anos. Era um complemento. É, Expliquei ele, como ele tem já umas noções, assim, ele realmente eu não entendo bem, mas compreendo. É isso aí. Né? A gente e já, graças a Deus, tem um pouquinho mais de compreensão, né? O consolo, mas é uma coisa interessante. Ele falou que a Nora está sentindo muito, mas está mais controlada. A mãe do garoto, né? Está mais controlada. Não está mais questionando a questão por que Deus fez isso. Ela não está mais questionando isso. Isso é muito importante é expiação para os para pais também, todos nós. né? Todos, para todos nós, né? Sim, não, eu estou falando desse caso. Eu posso estar falando aqui, né? Eu tenho neto. Será que eu vou me comportar? É difícil. É, E aí, um detalhe, gente. Ele tem lá o filme que o garoto, pouco antes, estava lutando lá no judô, e outro garoto, aquela brincadeira de um com o outro, filmou ele lá, no golpe de judô com o outro, caindo por cima, caindo por baixo. Tem um filminho dele de uns 2 minutos, dois filmes, assim, tipo 1 minuto cada um ainda, antes de ele ir para casa. Olha só que coisa, dói mais ainda ver isso. Mas, bom, vamos lá então. Então, uma pergunta que já gerou outras perguntas aqui, essa pergunta da Luísa. É. A mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui. Não faltam apelos santificantes de cima. Contudo, com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. É aquela história. Você quer? Quero. Vou te ajudar. Eu não quero. Mas vou tentar ajudar. Não é isso que o Paulo faz com a gente? Vou tentar ajudar, mas não quer, não consegue muito à frente. É, As mesmas regras, de lá e de cá. Vamos lá? vamos.
sem que o espírito, senhor da razão e dos valores eternos que lhe são consequentes, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio no sentido de elevar o seu campo vibratório, não é justo seja arrebatado por imposição às regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. Olha aí, quando eu desencarnar, eu vou direto para nosso lar. E aí? Acho que não. Não é bem assim, ó, não sabe desejar. E do desejo vai sair o quê? A vontade e a realização. A ação, né? E a realização. A mesma coisa acontece lá com nossos irmãozinhos. E eu sempre me lembro daquela página, né, Elisa, da Dona Ivone Pereira, né? Eles não, muitos desses não querem mesmo. Então, assim, é um livro que eu nunca me lembro o nome, Devassando o que é invisível. definido, Elevação da Energia. Aquela página que nós lemos que realmente tem muito a ver também com isso aqui. Bastante. Podemos? E até que Alguém quer falar, vamos embora. atirar-se ao empreendimento da própria ascensão. Vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à obra divina. A minhoca, enquanto é minhoca, compelida a trabalhar o solo. O peixe, enquanto é peixe, não viverá fora da água. E o verme, enquanto é verme, o Chico não chega lá, não é isso? Chico Xavier? É isso aí, cada um no seu momento, e se você não utilizar a obra divina. E aquilo lá ela falou lá atrás, que infelizmente, né, essa questão da maldade, da crueldade existe, porque tem espírito que precisa passar por isso também, essa, né, pressão, né, horrível, né, opressão, né, para que também uma hora deixe estar lá, e peraí, eu estou sofrendo por quê? Eu quero melhorar, quero sair dessa lama, né? É por aí mesmo. Enquanto não quiser, não vai. E enquanto isso, está servindo de alguma forma para a obra divina. Alguma coisa, com certeza, ele vai estar fazendo para que a qualquer momento se volte para o caminho normal. Saia do atalho, né? Essa observação até que é muito importante, né? Aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à própria obra, quer dizer que a obra é divina. Então, de qualquer maneira, ele está sendo útil, está trabalhando, está fazendo alguma coisa, mesmo que ele não tenha consciência disso, né? Ele não está desprezado. Ele não foi soprado para o canto e para dar passagem àquele outro que possa vir. Ele está sendo aproveitado, de alguma forma ele está sendo aproveitado. Isso aí é que é importante. É verdade. É assim que funciona. Nós não entendemos isso, não vemos isso, mas funciona assim. Vamos lá? Sorrindo ante a própria argumentação, concluiu bem-humorado. É natural, pois, que o homem, dono de vastas teorias de virtude salvadora, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja empregado em atividades inferiores. A lei estima infinitamente a lógica. É a lei de Deus, né? A lei é de Deus, é infinitamente lógica, né? Não tem o que ser contestada. Né? Então, Allan Kardec era chamado de quê, né? O bom senso encarnado, né? Utilizava muito essa palavrinha, a lógica, né? Esse era o nosso querido Allan Kardec. Nós estamos cheios como é que ele fala aqui, né? De teorias. Nós estamos cheios de teorias. Mas enquanto a gente realmente não alcança. É aquele negócio que a gente sempre se pergunta, né? Uma pergunta deixa muita gente chateada se quiser ir na rua, hein? Você realmente acredita em Deus? Olha, né?
as teorias, os sistemas, as ideias, os planos. Não bate às vezes. A teoria sem uma prática, sem uma comprovação, é meio vazia, né? Exatamente. Você pega Aquele uma negócio de teoria faço aí o que eu qualquer, falo, né? tem que ter uma comprovação para se tornar praticamente uma teoria. Né? E aquilo que não é comprovado fica uma lacuna. Mas, assim, o que as pessoas querem que a gente mostre é uma comprovação do espiritismo, que as pessoas falam para mim, nenhum espírito veio falar comigo ainda. Eu falo, nem comigo, nem comigo. Entendeu? Porque o que as Esqueceram pessoas de querem? nós. As pessoas querem que os espíritos venham conversar com a gente, como acontece na Umbanda e tal. Eu acho que as pessoas criam essa ideia, então elas acham que os espíritos vão aparecer aqui e ficar blá, 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 falando com a gente, como se eles estivessem aqui do nosso lado encarnados. Entendeu? E é difícil até você explicar para as pessoas que estudar espiritismo significa que você queira conversar com o espírito o tempo todo. Tá? E quando você fala sozinho, você já está falando com o espírito. Entendeu? Já está falando com o espírito. Eles ficam com pena da gente. E mais um que está no caminho do. Pois é. Né? Falando sozinho. E ainda bem que a gente não ouve o que eles respondem a gente. Meu Deus. Seria complexo essa resposta. Olha só, é a praia. Boca A para praia falar. da Elisa, O é a espírito vai praia dizer. da Elisa e a da Consuelo. Então, quando esse pessoal vai fazer da praia dele, e tem filósofos também, que eu não sei que era da praia de quem, né? Quando eles vão fazer o doutorado, sei lá, mestrado, essas coisas assim, né? O pessoal fica cheio de praça verba, né? Cheio de. Então, quando. Né? E alguns, a Elisa comentou aí, que perambulam por algumas searas, né, umbandistas ou candomblecistas, não conhecem o Centro Espírita, né? Não estudaram. Aí o ponto de vista dele, tem lá o ponto de vista, né? Se eu não me engano, acho que é o Bem-aventurados Aflitos. Eu não me lembro qual o item, o 26, 27, eu não sei se é por aí. Pois esse pessoal quer pôr o ponto de vista deles. Para mim, é isso que está colocando. Ele fala que é natural o homem, dono de vastas teorias, de virtudes salvadoras. Ele não está criticando, está colocando de uma forma bem, né, suave para evitar o sabor, né? Agora, enquanto demora no comboio da inferioridade, é a 780 e a ARA. Cada um chega lá em cima e depois vem buscar. É só isso, né? Agora, que a soberba passa por cima, esse orgulho aí é um teleco-teco. É que nos atrapalha muito. Vai falar, seu Roberto? Não, pode. Já foi entendido tudo que eu pretendia. Bom, então vamos lá. Vamos. Falou-se Gúbio, evidentemente constrangido pela necessidade de não acordarmos demasiada atenção em torno de nós. Tocado, no entanto, pela miséria que ali emoldurava tanta dor, perdi-me num mar de indagações íntimas. Que empório extravagante era aquele? Algum país onde vicejassem tipos sub-humanos? Eu sabia que semelhantes criaturas não envergavam corpos carnais e que se congregavam num reino purgatorial. Em benefício próprio, entretanto, vestiu-se de roupagens de matéria francamente imunda. Lombroso e Freud encontrariam aí extenso material de observação. Incontáveis tipos que interessariam de perto a criminologia e a psicanálise vagueavam absortos sem rumo. Exemplares. Olha só. Criminologia, né?
É o nosso amigo aqui, o que fala aqui é o Lombroso, né? O italiano, né? Porque eu- o- a causa de tudo isso é o quê? Né? E o Lombroso, que era, né, era um expert, um PhD né, na Itália na época, né? Teria um campo, se ele já era muito inteligente, né? O nosso plano encarnado ali, né? E Freud, né? A Consuelo é que eu diga, né? Ia ter muita coisa para estudar, né? Para passar. Aqueles vários anos para estudar aquela teoria dele, talvez fosse uma vida inteira, né? São, são 8 anos, né, Consuelo? Se eu não me engano, né? Não, para fazer psicologia, Não, para 4 anos estudar o Freud, com né? o Freud é 4 anos. inacabável. Me falaram 8 anos, por isso que eu estou repetindo aqui que eu não sei. É por causa dos livros, mas o pessoal está usando um pouco menos ele, bem menos. Uhum. Tem aqueles Pois é. bem fiéis, né? Mas foi Jung passou à frente dele, mas são bastante tempo. Eu não sei se por isso, ou por falta de algumas coisas, né? Começaram a complementar um pouco mais o estudo dele com outras coisas. Mas são, sim, são bastante. São 8, acho que são 8, 7, não me lembro bem. É. Bom, sabemos que é bastante tempo. Imagina se ele tivesse ido lá dar uma olhada, hein? Ia ser 3 ou 4 vezes mais. Então não ia dar uma Nossa, vinda. porque você tem vários olhares, né? Você pode interpretar, tem a interpretação dele, aí você discute essa interpretação. É bem difícil, bem difícil. Faz é bem complicado. É isso aí. Vamos lá, Mas eu Lívia? ainda prefiro Jung. É bem complicado, mas em determinados momentos é importante, né? São importantes. Né? É importante. Mas Jung eu acho que ele é mais espiritual, né? Mas tem É mais. menos Todos falam. materialista. A própria Joana usa, né? O Jung, né? Jung é mais Né? espiritual. Aí me lembrou daquele Bira Frontin, né? Lá do CEOI. A minha linha é do Rogers. Conhece esse aí? Eu não sei quem é, não. Eu vejo falando. Tá? Rogers. Mas se Até for dos gravei, né? testes, tem uns testes de Rocher, pode ser esse. Eu não sei porque ele falava isso. Mas é Jung e Rogers que ele falava. Bom, vamos lá, Elisa. Exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós aos mangotes. Plantas exóticas, desagradáveis ao nosso olhar, ali proliferavam, e animais em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam a esmo, dando-me a ideia de seres acabrunhados que pesada mão transformara em duendes. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam em derredor, acentuando-nos o angustioso assombro. Tudo que ele está vendo aqui, né, já foi. Não vai ser falado ainda, né? Ou já foi? Da mulher da. Não, ainda vai vir ainda o hipnotismo, né? Licantropia. Né? Nós vamos. Não, já teve, né? Da mulher que virou loba, né? Poxa, Não, não, teve não, teve não. Não. É que eu li ontem tanto esse livro, que eu tanto me perdi agora, tá vendo? não, ainda não, Então, ainda não. A mulher que virou lobo é mais à frente, eu acho. é no quinto capítulo. É que eu acho que foi até o sexto. Né? Isso tudo nós vamos ver, entender isso aí, né? Licantropia, né? Plantas exóticas, animais em cópia abundante, embora monstruosos, né?
dando-me a ideia de seres acumulados que pesada a mão transformara em duende. Tá? Vai falar, tá aqui também, vai falar sobre os elementais, né? Porque está nessa transição de humanoide para humano, né? Ele vai falar aqui, né? Vai falar um pouco disso aqui, mas lá na frente vai ter a hipnose. Fran, aqui ele está falando também dos primeiros elementais. Vou ficar nos elementais. Tem, assim, polêmica. Eu estou lembrando aqui acho que é Tânia, por exemplo, que o Kardec cita, acho que na revista Um Ano, eu não sei. Ele cita, porque obviamente eu acredito que você já deve ter escutado ou lido a respeito. Então, ele fala aqui, assim, plantas exóticas, desagradáveis, e depois animais de cobra abundante, embora monstruosos e movimentados, dando a ideia de seres acabrunhados. Aí que ele fala que pesada mão transformara em doente. É isso aqui que eu não consigo entender, que eu acho que esses doentes são ainda esse que muitos de nós, porque muitos deles são os responsáveis no reino vegetal, né? Muitos deles são os responsáveis, ainda não encarnaram. E tem uma hierarquia entre esses elementais, que é onde o que... Oi? Ele vai comentar sobre isso agora aqui, nesse próximo capítulo lá. Porque a gente não entende isso aí, quantos, né? Como é que é, quantos são, né? Como é a ordem, né? A gente não compreende. Eles estão trazendo a informação só para a gente ficar ciente que existe, né? Que a gente vê muito no meio espiritualista isso aí. Ouvir falar muito nisso. E lá na frente nós vamos ver também que eles são utilizados até para processos obsessivos, né? Lá na frente. Tem um desses aí, ligado àquele médium do terreiro bandista. O Saldanha fez um pacto com ele. É isso mesmo. Vamos lá, Edrico. Vamos. Após a travessia de vastíssima área, não sopitei as interrogações que me escapavam do cérebro. O instrutor, todavia, esclareceu discreto. Guarda as perguntas intempestivas no momento. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Já está aí a resposta, né? Agora, como é o grau, classificação que não lembro. Milhares de criaturas, utilizadas nos serviços mais rudes da natureza, movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situa-se entre o falando aí, tá aí falando isso aí, né? Ajuda na natureza, né? Posição infraterrestre, né? A ignorância não tem responsabilidade por lá nem cá. Está falando isso aí. Então estão numa situação bem ainda, né, entre aspas, digamos, bem precária em relação à humanidade. Então o clube está colocando aqui para gente. A gente tem um pouquinho de compreensão. Mas eles estão fazendo aí, o tijolinho deles estão colocando na obra, de um lado ou de outro, de uma forma ou de outra, né? Vamos lá. Me perdi. Fiquei com o dedo aqui. Foi tirar. Oi? Situam-se entre o raciocínio? Achei. É porque eu botei o dedo em cima e eu fiquei olhando para a tela, tirei o dedo de cima. Situa-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta,
Afeiçoa-se está colocando tá colocando duas situações interessantes já. Bem interessante. Raciocínio fragmentado numa cacóide. É uma situação. Digamos que assim, é onde começa isso aí, né? Até a ideia assim, do homem primitivo da floresta. Quem é o homem primitivo da floresta? Os índios aborígenes, etc. Não é isso? E também a gente sabe que quando desencarna, tem um monte de coisa que é diferente da gente. Eles não têm ainda. Quer dizer, estão falando isso aqui há 150 anos atrás. Hoje, alguns anos atrás, que deve ter uns 70 anos atrás. Hoje já está diferente, né? Hoje já alguns povos indígenas já apresentam paixões. Mas dentro do natural, normal, aqueles primeiros povos que nós vimos não tinha isso. Era bem simples mesmo. Né? Desencarnava, ficava mesmo dentro da tábua, por ali, não ia passear no plano espiritual, nada disso. E reencarnava o mais rápido possível. Daí está até no livro Evolução dos Mundos falando sobre isso. Vamos lá? Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos... O que o Google está nos mostrando eles, a genuidade do selvagem e a fidelidade do cão. Gosto de uma pessoa, é interessante isso. E antigamente, se a gente for olhar, principalmente lá na roça, o Roberto sabe disso, né, que o pessoal tinha assim, famílias que tinha alguém que, né, entrava naquela família como uma empregada doméstica, ou lá um cara que cuidava do quintal, dos animais, e ficava ali fiéis mesmo, né, presos, se sentiam realmente um membro da família, né, e eram realmente muito assim prestativos e presos daquilo ali, né? Não tinha, assim, não se ligava para eles, não havia palavra para eles, desconhecida a palavra egoísmo, orgulho. Se o senhor se lembra, chegou a ver isso, senhor Roberto, aquelas roças lá, aquelas fazendas, hein? E até certo Oi? ponto, bastante úteis aquele grupo, né? Não aquela família, mas É, aquele eram bastante úteis, por sinal. Né? Se tornavam muito úteis. exatamente, quer dizer, a gente está falando já de encarnado, né? É. Encarnado, né? Não leve. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam, quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Com respeito aos espíritos que se mostram nestas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações da anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna. Nossa Essa coisa que atividade está mental. falando, muita coisa aqui, né? Demonstra a normalidade é que somos conduzidos pela desarmonia interna. Quando nós lemos aquela página, muitos dentro de nós, mesmo encarnados, desencarnados, o perispírito se desforma, né? Que desforme, né? Vamos lá? Com respeito, é aqui mesmo, né? Com respeito aos espíritos que se mostram nestas ruas sinistras, já tinha lido, Anormalidade, Desarmonia Interna. Nossa atividade mental nos marca o perispírito.
Podemos reconhecer a propriedade do acerto quando ainda no mundo. O glutão começa a adquirir aspecto deprimente no corpo em que habita. Os viciados no abuso do álcool passam a viver de porco, arrojados ao solo à maneira de grandes vermes. A mulher que se habituou a mercadejar com o vaso físico, olvidando as sagradas finalidades da vida, apresenta a máscara triste sem sair da carne. Aqui, porém, André, o fogo devorador das paixões aviltantes revela suas vítimas com mais hedionda crueldade. Então, lá se apresenta o problema mais forte. Fala, Pedro. Isso aí lá é mais forte a apresentação, né? É muito mais real do que aqui pode parecer para nós, né? Em que transforma, por exemplo, a fisionomia dessas mulheres é o excesso de maquiagem e tal. É o que nós reparamos. Interiormente, a coisa lá em cima é bem maior, né? As aparências para nós prevalecem mais. Lá para eles, né, para a espiritualidade, é diferente. Essa questão, a gente está no corpo de carne, abafa um pouco, né? O Sim. impacto, por enquanto, é menor. Mas quando o corpo de carne vai embora, né? O desenlace, aí o perispírito que é o. Não, como é que fala? Só fala o organizador, né? O mob, é isso mesmo? Modelo Porque é o organizador organizador. biológico. Poder É isso? organizador. É. O biológico, é isso aí. Encarnado. Desencarnou. Ele também vai, né? O perispírito digamos que é assim a base de tudo isso. Quer dizer, a mente age no perispírito, né? E reflete, né? Olha o livro aí, Pensamento e Vida, né? Quando o Emmanuel nos fala sobre essa questão do reflexo, né? Da assimilação, desassimilação, reflexo, está tudo aí. Vamos lá, Liz? Certo, porque eu refletisse no problema de assistência. O orientador aduziu. É impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade em que se amontoam milhares de alienados e doentes. Um médico do mundo surpreenderia aqui as centenas casos de amnésia, de psicastenia, de loucura, através de neuroses complexas, alcançando a conclusão de que toda a patogenia permanece radicada aos ascendentes de ordem mental. Tudo do ordem mental. Isso é o livro Mundo Maior todinho falando sobre isso. Né? Começa a loucura. Primeiro o enfraquecimento do psiquismo, né? Que é essa psicastenia, que é uma cola aqui bem antiga, está falando para enfraquecimento do psiquismo. Ou seja, a pessoa começa a balançar mais, né? Se equilibrar, desequilibrar com facilidade, né? Desarmonizar-se à toa, etc, etc, etc. Daí para a loucura, que está falando aqui, está até na ordem, caso de amnésia, psicastenia, loucura, através de neuroses complexas, já vai chegando a um ponto mais forte. Tudo isso é motivo de reflexo do corpo espiritual após o desencarne. E ele está falando aqui sobre o problema de assistência, né? É impraticável a enfermagem individual e sistemática. Não, ali são muitos, é muito, muito mesmo. Nós vimos aquele filme, esse famoso filme, né, da morte, como é, do Rob Williams, Amor Além da Morte, é isso? Além da Vida, não me lembro bem. Amor Então, além da vida. Amor Além da Vida. Nós vimos ali. Está sendo todo mundo cuidado ao mesmo tempo. Depois, e cada um que vai se manifestando para melhorar vai sendo levado, né, individualmente.
Pronto. Para pegar todo mundo? Beleza. Tá? Podemos ir? Podemos. Vai falar agora sobre isso que eu acabei de falar com outras palavras. Quem cura nesses lugares? Quem cura nesses lugares há de ser o tempo com a piedade celeste ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia em serviços de intercessão para os espíritos arrependidos que se refugiem na obediência aos imperativos da lei, inspirados pela boa vontade. Nós temos um exemplo disso aqui. O tempo. Vamos falar do avô do André Luiz. Vamos lá. É que ele mesmo começou a demonstrar, dando sinal que, poxa, parece que nós enlouquecemos, a gente anda, não encontra o banco, não encontra onde guardar o ouro, né? Ele começa a demonstrar que ele estava louco. Mas ele começa a demonstrar que estava, né, digamos assim, em recuperação. Então, aí vai falando em serviço de intercessão. Aquela, oh meu Deus, a Malha, né? Não deixou o André Luiz lá em Caverna, mas já levou ele para quê? Para esse serviço de ajuda. É assim, aí vai tirando. Ali tira um, tira outro, deve ter milhares por dia, né? Milhões. Mas aí sai 1 milhão, entra outro milhão, né? Esse que é o problema. Ele está brincando, mas o negócio é sério, né? É verdade. Mas Alguns transeuntes. alguns transeuntes repulsivos ombreavam conosco. O Rubem considerou prudente silenciar. Notei a existência de algumas organizações de serviço que nos pareciam, na esfera carnal, ingênuas e infantis, reconhecendo que a ociosidade era ali a nota dominante. E por que não visse crianças, exceção feita das raças de anões, cuja existência percebia sem distinguir os pais dos filhos, arrisquei de novo uma indagação em voz baixa. Pô, ele acabou de pedir para não falar. Essa bebida é chato, né? Acabou de pedir para silenciar. Mas se ele não faz isso, a gente não sabe de nada, né? É isso aí, né? Não viu crianças. Isso é muito interessante que o próprio Chico fala sobre isso, né? E nunca viu nessas regiões crianças nem assim, índios e tal, né? Só viu espíritos que realmente tinham muito débito, ou então esses que estão nessa faixa ainda né? Ainda não tem responsabilidade nenhuma mesmo sobre nada, né? Ainda estão nessa faixa entre o macacode e o que se usa aqui atrás, aqui, né? Outra palavra. Né? E o homem primitivo da floresta. Vamos lá? Respondeu o instrutor atencioso. Para os homens da terra propriamente considerados, este plano é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes? É uma coisa, né? Isso aí nós já estudamos várias vezes, né? Raramente uma criança, quando desencarna, se torna adulto. Nós sabemos disso, porque só o espírito estão jamais também num nível de evolução que consegue retornar logo à fase adulta. A maioria, que vai viver como criança, logicamente que o processo é mais rápido do que o daqui da Terra. Mas vão continuar assim, até um determinado momento, né? Então, como eles desencarnam como criança, e na mente ainda é criança na mente desses espíritos, mesmo sendo espíritos antigos, que eles não passaram pelo processo de amadurecimento na carne, não vai prejudicar tanto crianças. Mas quem vai fazer isso com crianças, né? Deixar crianças no inferno, digamos assim. Ele fala que é região quase infernal, né? Então, a lei divina não permite isso. Respondeu o instrutor atencioso.
Para os homens da Terra propriamente considerados, atualize. Meu Deus, é o que eu E estava por que, em comentando. geral, tanta ociosidade neste plano, indaguei ainda. Quase todas as almas humanas, situadas nestas furnas, sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampeiras insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam, desprevenidos de conhecimento superior. Sim. O que é que acontece? Não tem aquela pergunta famosa, 459? Por ali. É por ali que eles, né, estão ali tentando nos dominar, nos influenciar, e a gente, como fala aqui, por falta do desprevenidos de conhecimento superior. Como a gente entra né, nas influenciações, vai alimentando eles. Principalmente nessa questão que a gente sempre fala dessa psicosfera que a gente, né, quando entra nisso tudo, começa todo mundo se desequilibrar, se desarmonizar, vem a raiva, o ódio, todas essas emoções doentias que nós emitimos também, tudo ajuda na alimentação deles. Tudo ajuda. Fora aqueles que gostam, por exemplo, é o alcoólico, o que fuma, o que come muito, né? Fora esses detalhes. Há vários tipos de influenciações que nós sofremos e, por falta de conhecimento superior, o conhecimento superior, superior não, mas a pergunta é essa. Como evitar essas influenciações? Melhorando as vibrações e os pensamentos. A prece, né? Difícil, né? Porque quando você melhora as suas vibrações, geralmente você está e faz preces, né? Uhum. Que é a melhor maneira e a mais rápida de você, se você estiver fazendo uma prece de coração e sincera, melhorar suas vibrações e o que está em torno de você também. E tudo é pensamento, né? Até prece. Eu assisti um vídeo, alguma coisa escrita por Chico Xavier, que ele fala que até mesmo os obsessores, quando você está orando, eles respeitam e se afastam. Mesmo que seja só durante a oração, entendeu? Mas eles respeitam a oração. Eles não ficam perto. Foi que eu li aí. Mas, Alfredo, deixa eu te perguntar uma coisa sobre criança. Essas crianças assim mais maldosas que a gente vê trabalhando no tráfico, né, que mata, e realmente ainda são crianças na idade, elas, quando desencarnam, o que Então, acontece com elas, já que elas aí são eles já crianças? estão, não são criancinhas, já estão já de 12 anos para lá, geralmente, né? Geralmente elas É, estão numa isso que eu tô... faixa de idade, é, né? Aí realmente você fez uma pergunta interessante, porque, pela lógica, eles devem ir para algum lugar, né? Alguma classe, tipo assim, um lugar para eles, né? Lugar para eles. Não também mistura com os adultos, não deve misturar. esse Até, tipo de espíritos que você está é, lendo, não vão para lá. não, o que eu falei aqui são crianças normais. Não, eu Crianças normais, entendi. Eu estou falando né? dessas quando desencarnam. Se Essas. deve ter os lugares para eles também, com certeza. Não vão misturar eles com aqueles grandes, né? Piores mesmo, né? Os cruéis mesmo, né? Devem levar eles para algum lugar para ajudar a eles, conforme eu falei, ter um crescimento mais saudável e se recuperarem, né? Que ali eles estão Eles já botando para não fora o que eles são, são. eles já não são Então, espíritos, entre aspas, meio cruéis, já? sim, 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 sim. Não consegue suportar, né, o que eles são, não consegue muito esconder, tem que jogar para fora.
Então acontece isso aí. Agora, né, deve ter também, não sei, isso é espiritualidade. Realmente nunca me vi nesse assunto, né? Eu vou até procurar alguma coisa na internet. Mas, de alguma forma, eles não são adultos, tá? Eles não estão no corpo adulto ainda, né? Então, digamos, a mente deles ainda estão nessa faixa aí, né, infantil, adolescência, né, etc, né? Só que, de repente, essas vibrações que eles trazem consigo são muito fortes, eles não conseguem se dominar, parte para isso. Mas, na grande maioria, o Consuelo, é interessante, são mais o famoso Maria vai com as outras, tá? O que acontece? Eu trabalhei um ano passado, num lugar muito brabo, muito brabo. Quando eu cheguei não era tão brabo. Foi eu chegar para esse negócio, mas em um dia ou dois, todo mundo se tornou meu amigo, digamos assim. E eu vi aqueles garotos com a arma na cintura, a arma na mão, indo lá tomar benção à mãe, tá? Respeitando o pastor, que lá é tudo, né? Eu via muita coisa interessante. Agora, depois que eles usavam drogas, né, altas horas da noite, eu não via que eu não estava lá. Entendi. Mas durante o dia eu ficava bobo. Eram pessoas normais. Só que o que foi dado, mostrado para eles, dado a eles? Nada, nada. Eles nasceram vendo aquele cara de moto com um fuzil na mão, uma garotinha bonitinha na cintura, né? Com um tênis que quer somente isso, um tênisinho de marca, uma roupinha bonitinha. É isso que eles viram. Então, o que, que eles devem ter pensado? Não vou estudar, vou para isso aqui, que eu ganho X por semana, por mês, lá fora não vou ganhar isso. Também tem muitos que ganham, vai porque não tem muita opção. Essa é a verdade. Tá certo. Vamos lá? Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia, e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha de santificação. Aí é a página da Dona Ivone Pereira, é isso aí. Está falando essa aversão. E outra coisa, tem até a ver com uma pergunta com o senhor também, que eles lá falam naquela página é o seguinte, que aqui eles eram muito assim, humilhados, era muito assim, não existiam, eram invisíveis, né? Vem falando o que acontecia com eles. Por isso que eles criou esse ódio, essa aversão a trabalho, a qualquer coisa santificante. É uma página muito. Nós lemos, né? Foi muito interessante aquela página, né? Devassando o Invisível, né? Uhum. Tô rindo porque tu toda hora esquece o nome do livro. É tão difícil. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns. E por isso preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico, dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. Bem colocado esse furto psíquico, né? É, furto psíquico. Ou seja, que nós vibramos, mas nós que liberamos, não, essas vibrações. Logicamente, eles devem dar, né? Pega aquela peninha e passa debaixo do braço da gente, a gente começa a rir, né? Não tem ninguém passando peninha debaixo do meu braço, não. Tô rindo de você. Fui eu que passei, tá vendo? Você riu? Ô, Elisa, aqui vai vir um assunto aqui que é meio diferente, que é o assunto que vai começar o capítulo 5, tá? Hum, Aí vamos dar uma paradinha aqui, só falta tá. um minuto mesmo. Então a gente parem a Então, essa altura, defrontamos. é isso. Hoje é dia 11, então vai ser dia 18, né? Do 11, segunda-feira que vem. Agora eu queria pedir licença a vocês, que eu vou ter que sair, que estou com um problema. O Eco chegou há mais ou menos uma hora lá no aeroporto e não tem Uber, né? Eu Aham, vou lá buscar ele, tá. tá? Eu vou correr lá, tá? Fico devendo aí a despedida. Então, mas se eu sair, posso. Não, será que eu consigo sair sem encerrar a chamada, gente? Não sei, a Margarete não vai ficar aí, não? Ela também vai?
Ela não Ué, é, porque mas se eu e fosse. qual é o problema? Já acabou, encerra a chamada e a gente faz a oração. Não tem, a gravação, você encerra a gravação e a gente continua, não tem problema, Tá bom. Não, entendeu? mas é A que gente- ele é que fez a chamada. Ele está perguntando se ele Não, mas eu saiu, o acho. grupo Não, continua. porque continua, porque quantas vezes ele sai e a gente continua aqui?